você que achou que a Copa do Mundo não teria emoção, para você que achou que não seriam todos os jogos da Copa bons, apenas os de seleções maiores, para você que achou que teria bobo no futebol, porque seleções ruins são seleções que não trazem emoções ao esporte, que não tem boas histórias, eu tenho uma péssima notícia para você. A Copa do Mundo tá esfregando na tua cara que você tá errado, meu amigo. É isso mesmo. Até agora, estamos indo pro dia 4 de Copa agora. Daqui a pouco a Alemanha joga. Eu tô fazendo o resumo do dia 3 um pouquinho tarde. Porque haja jogo bom, haja informação, haja notícia boa. E você que não tá acompanhando, você tá vivendo errado, viu, meu amigo? Vamos começar a falar do 1-1 entre Catar e Suíça, jogo de ontem, o primeiro jogo do dia. O Catar, a grande surpresa, a grande zebra contra a Suíça, que é um time bom, qualificado, mas que deu mole e permitiu ao Catar um empate e quase que o Catar vira se tivesse um pouquinho mais de tempo, tá? Jogo pelo grupo B, grupo de Bósnia e Herzegovina e Canadá, que já tinham empatado e conseguido um pontinho. Eu ainda falei para vocês ontem o quê? Que a depender do Catar, que seria o fiel da balança, ganhariam pontos em cima dele, o Catar ficaria zerado. E ainda me corrigi. Vai que o Catar apronta, né? E eu fico com cara de tacho. Olha eu com cara de tacho aqui. O Catar empatou pra cima da Suíça e conseguiu o seu primeiro ponto na história das Copas. O Catar tinha somente uma participação em 2022. Essa é a segunda participação deles. Agora em 2026, 2022 foram sede. E agora conseguiram jogando no campo. E vou trazer as escalações aqui para vocês darem uma olhada. Eu não conheço muitos jogadores do Catar, até porque o nível de vício que a gente precisa ter seria imenso. O jogador que eu mais conheço aqui da seleção do Catar é o Edmilson Júnior, brasileiro naturalizado, né, catari. Já do lado da Suíça, a gente tem bons jogadores. Tem o Embolo, que jogou no Borussia Mönchengladbach por um tempo. O Nico Elvedi, zagueiro também. O Kobel, que joga no time do Borussia Dortmund, eu costumo chamar de Borussia Amarelão, gente. É o Borussia Dortmund. Ricardo Rodrigues teve passagem pelo Milan, joga lá também. Granit Xhaka, ex-Arsenal Leverkusen, joga lá também. Dentre outros nomes, tá? Dentre outros nomes, é um bom time. Tem o Ndoye também, atacante muito talentoso. E o Akanji, que hoje tá na Inter de Milão e é ex-Manchester City. Então é um time qualificado. É um time com boas peças, se você parar para ver. O time Qatari já é um time pouco conhecido, tá? Não tem tantas peças assim. E ainda assim que eu falei só do Edmilson Júnior, foi dele a chance que o Qatar teve no início do jogo, uma furada do Ricardo Rodrigues. Ele sai cara a cara, o Kobel tenta tirar do goleiro, a bola pega no pé esquerdo do Kobel, que faz bem ali o movimento de fechar o ângulo. O Qatar também teve só isso, porque depois... Mas foi um amasso da Suíça. A Suíça brincou de perder gol. Cansou de perder gol, tá, gente? Depois eu vou trazer os números aqui. O Embolo marca de pênalti, né? Um pênalti aos 15 minutos que teve para a Suíça. O Embolo marca 1-0 ali. E ali a gente imagina o quê? Que vai abrir a porteira. A Suíça era mais seleção e estava com um bom volume de jogo, tá? Mas não foi isso. O volume de jogo continuou bom, a Suíça continuou dominando as ações, mas pecava na falta de qualidade na hora da finalização. O Ruben Varga, atacante que joga no Augsburg da Alemanha, perdeu pelo menos umas 3 boas chances no primeiro tempo. O Embolo quase alcança uma bola de cabeça, não conseguiu alcançar. O goleiro do Qatar fez pelo menos no primeiro tempo ali umas 3 defesas. Nós tivemos o Granit Xhaka também, que não conseguiu acertar o gol. E a Suíça ia apresentando uma certa preciosidade e perdendo os gols e as finalizações que ela poderia ter ao longo do jogo. Vem o segundo tempo, beleza, a Suíça tem algumas mexidas, o Qatar também. Olho no Muren, tá? Ele que faz o gol do Qatar, jogador da Suíça. Tava ali com o nosso querido Al Fati, depois eu vou falar desse lance. Olho neles, mas... vem boas mexidas no time da Suíça, inclusive, e a Suíça vai mantendo o ritmo e vai perdendo gols e empilhando chances perdidas que você não consegue imaginar que aquilo estava acontecendo. A Suíça perdeu pelo menos 2 chances no segundo tempo, assim, que beiravam o ridículo. E uma hora, como diria Muricy Ramalho, a bola pune, gente. Uma hora a bola pune, não tem jeito, não tem escapatória. O Qatar começou a ir para frente,
em um dos contra-ataques, nos últimos minutos ali, o juizão deu 6 minutos de acréscimo. Num dos últimos minutos, o Qatar levanta uma bola para a área, o Al Fatih, ele briga de cabeça com o Muren, jogador da Suíça, tem a cabeçada, era para ser gol do jogador Qatar e acabou que a súmula deu gol contra para o jogador suíço. O Qatar empata o jogo aos 50 minutos. Faltava menos de um minuto, a Suíça ainda teve um bom ataque depois disso, mas não aconteceu mais nada. O Qatar consegue o seu primeiro ponto na história das Copas. A Suíça sai de grande favorita, né? De grande favorita do grupo a um jogo ruim e vai precisar enfrentar ali tanto a seleção do Canadá quanto a seleção da Bósnia, inclusive acho que é favorita contra as duas, para conseguir pontos, porque do jeito que tá, o grupo tá em aberto. Vou deixar aqui, tá todo mundo com um ponto. A gente tem a Suíça com um ponto, Qatar com um ponto, Canadá e Bósnia também com um ponto. E já que a gente está trazendo informações, vamos falar um pouquinho do jogo, porque terminou 1-1. Se você pegar aqui, ó, gols esperados, 0,60 para o time do Qatar contra 3,20 para a seleção suíça, e apenas um desses 3,20 foi gol, para vocês verem o tanto que a Suíça bateu e não conseguiu marcar o gol. São 32% de posse de bola do Qatar contra 68% da Suíça, 6 finalizações do Qatar, em que 3 foram no gol. A Suíça finalizou 26 vezes. 7 foram no gol. 26 vezes e 7 foram no gol. Uma chance clara da equipe do Qatar, eu acho que tirando o lance do gol, tem uma finalização do Edmilson Júnior, que eu falei aqui que poderia ter sido a chance clara. O time da Suíça teve 6 chances claras. 6, para vocês verem o tamanho do feito do Canadá e como a Suíça acabou dando mole nesse jogo aqui, tá? Foram 10 escanteios da Suíça contra 3 do Qatar. O grupo B está completamente aberto, completamente com uma projeção aberta para as próximas rodadas. Eu quero muito ver como que vai ser, quem que vai passar nesse grupo, porque eu achei que a Suíça, além de ganhar, teria saldo de gols. Ledo engano da minha parte. Terminando o jogo da Suíça, vamos falar do jogo das 7 horas, né? Jogo esse que é do nosso querido Brasil, nosso Brasa. Gente, tem um vídeo no canal que eu vou subir agora também, tá? Vocês deem uma olhada nele, ele tem a análise completa. Aqui eu vou passar um pouquinho por cima. O Brasil penou para empatar com o Marrocos. O Brasil penou. Sabe aquele ponto que cai do céu, que você tem que agradecer? É literalmente isso, tá? É literalmente isso. O Brasil não jogou nada no primeiro tempo contra o Marrocos, fez um segundo tempo ok, e ainda assim, no final do jogo, o Marrocos teve a melhor oportunidade do segundo tempo e ainda teve o domínio das ações nos últimos minutos. O time do Ancelotti, vou deixar as escalações aqui, o Ancelotti que prometeu, e haviam indícios na semana de quem jogaria fossem Danilo e Alexandre nas laterais, talvez o Endrick ali na frente, não veio tudo diferente, veio Ibañez numa lateral, veio Douglas Santos na outra, veio Igor Thiago lá na frente, o Brasil numa espécie de 4-2-3-1, que mais era um 4-2-4, um quadrado ali no meio campo com Casemiro, com Paquetá, com o Rafinha, na frente você tinha o Vini Júnior e o Igor Thiago, e o Brasil sentiu muito o jogo, sentiu muito o peso, porque a seleção do Marrocos, para quem não acompanha futebol, né, porque eu vi muita gente falando que ia ser 3-4-1, eu falei, gente, vocês estão meio fora, assim, tá, do que significa futebol hoje. A seleção de Marrocos é boa, tem bons nomes, vai dar trabalho para todo mundo nessa Copa. A seleção do Marrocos pega uma França, não tô dizendo que vai ganhar, mas que vai dar trabalho, vai. Pega uma França, pega uma Espanha, pega uma Alemanha, pega uma Inglaterra. Quem for, a seleção vai dar trabalho. Tem nomes como o Hakimi, o Boadi, que pra mim foi uma digníssima surpresa, garoto do Lille, muito bom de bola, que o Bayern de Munique tá de olho. Saibari, atacante, que tá negociando com o Bayern. Brahim Dias, jogador do Real Madrid. Mazraoui, do Manchester United. Hakimi, do PSG. O Onari, que jogou a última Copa e que em Copa o cara reencarna o Ruud Gullit, né? Nós temos o Amrabat também, que joga no Betis. Teve o Ezazoli, que foi cortado, atacante do Betis. Então não é uma seleção boba, é uma seleção de ótimos jogadores. Faz jus a estar no 7º lugar do ranking da FIFA. Marrocos começou bem, atacou bem, esteve melhor, surpreendeu o Brasil no primeiro tempo, e até os 20 minutos que sai o gol do Saibari, né, um totozinho,
O Boadi rouba a bola do Paquetá, aciona o Brahim Dias, que toca para o Saibari, que sai na corrida com os zagueiros do Brasil. O Alisson sai que nem um doido do gol, toma um totozinho por cobertura, um golaço de Marrocos, tá? Até ali só dava Marrocos. 6 finalizações de Marrocos contra uma do Brasil. O Brasil ele consegue um empate numa jogada que cai do céu do Vini Júnior, porque o Vini Júnior naquele momento virou o Vini do Real. O Vini do Real recebe uma bola na ponta lateral esquerda do campo de ataque do Brasil. Ele finta 2 jogadores, vai trazendo para dentro, vai trazendo e acerta o foguetaço no canto do Bono, 1-1. Depois disso, não teve mais nada no primeiro tempo. Vem o segundo tempo. O Ancelotti faz algumas mudanças à contraindicação. Eu acho que ele deveria ter tirado o Igor Thiago antes. Tira o Igor Thiago, coloca o Luiz Henrique. Ele tira o Ibañez, coloca o Danilo do Flamengo ali na lateral. Eu acho que o Danilo vai ser o lateral da Copa, tá? Adiante isso. Ele mantém o Rafinha o jogo todo, que pra mim é um erro. Coloca o Danilo do Botafogo. Ele vai fazendo as suas modificações. Coloca o Matheus Cunha também. Mas eu acho que ele erra em manter o Rafinha até o final do jogo. O Cunha foi um dos melhores jogadores do segundo tempo. O melhor jogador do Brasil foi o Vini Júnior durante o jogo, o que não significa que ele foi o melhor jogador do jogo, como foi definido pela transmissão ali na Copa. O melhor jogador do jogo, para mim, disparadamente, foi o Boadi, o garoto de Marrocos de 18 anos, que regeu o meio de campo marroquino, que foi um Vitinha melhorado até. O Casemiro não conseguia ver onde o garoto estava. Casemiro não conseguia ver, jogava nos pontos cegos do meio campo do Brasil. Ele cativou muito bem ali o Onari. O El Kanous, que para mim era um dos destaques do Marrocos, vai ser um dos destaques do Marrocos, ficou pequeno perto do Boadi. E aí a gente fala do Boadi, tem também o Saibari, que jogou muito bem pela seleção do Marrocos, e o Brahim Dias, que fez chover enquanto esteve em campo. Então o Brasil ele tem que agradecer pelo ponto que ele conseguiu, porque foi difícil, foi sofrido, trazendo os números aqui para vocês verem. 1.26 de chances esperadas para o Brasil contra 1.36 de Marrocos, 51% de posse de bola do Brasil contra 49% de Marrocos, aqui foi bem parecido. A gente tem 12 finalizações do Brasil com 2 no gol, enquanto o Marrocos finalizou 14 vezes com 3 ao gol. Chances claras, o Brasil teve uma chance clara somente, tá? E o Marrocos teve 2 chances, para mim não foram só 2, foram pelo menos 3, tá? Teve o gol do Saibari, teve o lance no final do jogo que o Alisson defendeu com o braço esquerdo depois de bater roupa, e também teve o lance do Hakimi, a bola que passou muito perto. O Marrocos foi bem melhor. Quanto à questão dos escanteios, 4 para o Brasil, 2 para Marrocos. O Brasil estreia mal, empata, e fica aquela preocupação, aquela questão de se assustar. Quem olhava e pensava, não, porque o Hexa vem o Hexa. Calma, gente, Copa do Mundo é outra coisa, é outra história, não estamos preparados ainda, e pelo visto, a situação tende a ser tão perigosa quanto, porque o próximo jogo é contra o Haiti, aí coloca 3, 4, 5-0 no Haiti, coisa que eu não imagino também, tá, com esse 5-0, porque eu vou falar do Haiti agora. Colocam 2, 3, 4-0 no Haiti ali, aí já todo mundo acha que tá tudo bem, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Falando do nosso Brasil, a gente tem que falar do jogo que veio depois, porque depois a gente teve Escócia e Haiti. E cara, pegar aqui até as informações, que jogo, tá? Que jogo. Foi 1-0 para a Escócia, gol do John McGinn. O McGinn é meio campista do Aston Villa. E ficou assim, bem justo, tá? Bem justo. O Haiti foi bem melhor do que a Escócia no jogo. Inacreditavelmente, tá? O Haiti, o torcedor do Haiti, posso dizer que ele sai mais orgulhoso do que o torcedor brasileiro da estreia de suas seleções na Copa. O Haiti jogou muito bem, uma pena ter perdido para a seleção da Escócia. Vou deixar as escalações aqui. O time da Escócia, gente, tem alguns nomes conhecidos, tá? No banco tem o Kieran Tierney, que é ex-lateral esquerdo do Arsenal, que joga agora no Celtic da Escócia. A gente tem o Andrew Robertson, passou muito tempo no Liverpool, hoje foi pro Tottenham. Ali no meio a gente tem o Ferguson, ótimo jogador do Bolonha da Itália. A gente tem o Scott McTominay, que é o craque do time, é o craque dos caras. E a gente tem o John McGinn, tá? Que é o cara que fez o gol, que joga no Aston Villa, é um bom jogador. E na frente temos o Che Adams, né? Que hoje ele joga no Torino da Itália, bom jogador também, então é uma seleção que tem alguns nomes conhecidos. Já a seleção do Haiti, gente, eu conheço somente, tá? O Belargade, que é jogador do Wolverhampton, ele eu conheço, e eu conheço o Pierrot, tá? Então, assim, não é uma seleção de muitos nomes conhecidos, mas
pelo que o jogo apresentou, pelo que aconteceu, a seleção do Haiti foi uma seleção muito física, com algumas boas tramas, algumas boas jogadas, né? Teve algumas boas triangulações e tabelas que eu não imaginava que a seleção haitiana fosse ter. Saí bem surpreso do jogo do Haiti. Do lado da Escócia, nós tivemos o McTominay acertando a trave do time do Haiti. E numa jogada do finalzinho do primeiro tempo, nós tivemos o McGinn pegando um rebote, acertando o gol. Enquanto isso, só dava Haiti. Só dava Haiti. O time da Escócia sofreu com as infiltrações do Pierrot. Deixa eu pegar outro atacante deles aqui. É o Isidore. Do Pierrot e do Isidore. Foram dois jogadores que estavam sempre atacando os espaços vazios do time da Escócia e deram muito trabalho. O segundo tempo foi um tiroteio maravilhoso. De um lado tentava atacar a Escócia, do outro lado atacava o Haiti. O Haiti foi mais perigoso, só que a Escócia foi mais efetiva quando teve a chance e marcou o seu gol. Teve uma cabeçada do Pierrot que eu não sei como essa bola não entrou. Eu literalmente não sei como. No finalzinho do jogo tem uma finalização do Pierrot também, que o goleiro da Escócia faz uma boa defesa. O time do Haiti ele foi muito guerreiro. E a amostra que dá é que não é o Haiti de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, que tomava de 8, 9, 10 a 0. Esse Haiti aí, ele vai perder seus jogos porque falta qualidade. Mas é uma equipe mais organizada taticamente. O desenho do campo deles é mais organizado. Fiquei bem surpreso com a estreia do Haiti positivamente e eu esperava mais da Escócia. Tá? Vou trazer os números do jogo aqui. Ó, 1.44 de gols esperados para o Haiti contra 1.05 da Escócia. O Haiti criou mais, projetou mais para o gol do que a Escócia. Tá? Posse de bola, nós tivemos 54% do Haiti contra 46% da Escócia. São 15 finalizações do Haiti, sendo que 2 foram no gol, contra 9 da Escócia, sendo que 2 também foram no gol. Chances claras, nós tivemos uma do Haiti, que foi exatamente a do Pierrot que eu falei para vocês, contra 2 da Escócia. O gol do McGinn e teve um chute do McTominay também, que foi na trave. Tá? Escanteios, nós tivemos 4 para o Haiti contra 3 da Escócia. Então foi um jogo assim bem, mas bem legal de se assistir, tá? Você vai ver 10 horas da noite, sabadão, depois do empate do Brasil, o Brasil sofreu, ver um Haiti e Escócia, você pensa, nossa, vai ser aquele jogo chato, modorrento, meu Deus do céu, aquele jogo que você dorme com 15 do primeiro tempo. Pelo contrário, o jogo foi ótimo. Vou deixar a classificação do grupo aqui. Nós temos a Escócia como líder do grupo com 3 pontos e 1 de saldo. Marrocos é o segundo colocado pelos cartões amarelos. E o Brasil está em terceiro com 1 ponto. O Haiti fica como lanterninha do grupo, mas não creio que vai ser equipe que só vai passear não, tá? Que vai apanhar de Deus e do mundo. Olho nesse time do Haiti. Olho nesse time do Haiti. Finalizando o dia, nós temos que falar de um dos melhores jogos do dia, se não o melhor. Austrália e Turquia. Cara, meu Deus do céu, cara. A temática de você ver a Copa do Mundo é gostosa e maravilhosa por conta disso. Não tem jogo ruim. Não tem jogo ruim. O que eu acabei de falar do Haiti se passa para a seleção da Turquia e da Austrália. Grupo B. 1 da madrugada, do sábado pro domingo, depois de ver um jogo ruim do Brasil, de madrugada. Ai, não vou ver o jogo, porque a Austrália, meu Deus do céu, lá tem canguru, lá não vai... Cara, que jogo bom foi Turquia e Austrália. A Turquia era amplamente favorita. O time da Austrália com menos peças, é óbvio, o time da Turquia com mais qualidade. E a Austrália foi lá e guardou 2-0. Tá? Destaque para o garoto Iracunda, garoto novo da equipe australiana, que eu recebi até uma sugestão antes do jogo começar, né? Um colega meu falou, fica de olho do Iracunda. Eu falei, em quem? Fica de olho no Iracunda que o garoto é bom jogador. Eu falei, tá bom, né? Vamos ver. E realmente foi uma grande surpresa, tá? Uma grande surpresa. Maior também foi o goleiro, deixa eu ver o nome do goleiro aqui, me fugiu o nome, gente. É o Beat. O goleiro Beat foi o melhor em campo, fez 8 defesas, que entrou no lugar do lendário Matt Ryan, que jogou na Premier League um bom tempo. Então ele entrou no lugar do Matt Ryan. Se você pegar as escalações, que eu vou deixar aqui do lado, não tem muita gente conhecida. Do time da Austrália, eu realmente só ia conhecer o Matt Ryan também.
né? O Iracunda, que é um garoto novo, eu não conhecia, o Touré também não conhecia. Agora, o time da Turquia é um time que é cheio de jogadores bons. Você tem o Koku, que joga no Galatasaray, você tem o Arthur Koglu, que joga no Galatasaray e jogou um tempo no Benfica, você tem o Arda Güler, que joga no Real, Çalhanoğlu, que joga na Inter de Milão, você tem o Demiral, que jogou um bom tempo na Atalanta, você tem o Çelik, que joga na Roma, o goleiro Sakir, que joga no Galatasaray também. Então é um time bom, sabe? O Sionku, que é zagueiro reserva, que jogou no Leicester muito tempo, naquele Leicester que dava trabalho ainda. Então era um time bom, não era um time ruim esse time da Turquia. Eu esperava mais coisas. Tem o Burak Yılmaz, que joga no Fenerbahçe, tem o Yıldız, que joga na Juventus. Eu esperava bem mais da Turquia. Bem mais mesmo. A Turquia não é que ela perdeu muitos gols. A Turquia teve um volume de jogo maior, mas a Austrália defensivamente foi muito bem, foi muito organizada taticamente, cada jogador no seu espaço, guardando bem. E quando a Turquia conseguiu passar, ela parou no Beach, que fez ótimas defesas. Tá? Antes do gol do Iracunda, que acontece, se não me engano, aos 25 do primeiro tempo, a gente tem boas chances ali. Nós temos o Arthur Koglu batendo, que não era o dia dele, né? O Beach fez uma ótima defesa. Tem um lance que o nosso querido Arda Güler, ele entra chutando de primeira para boa defesa do Beach. E aí depois disso que vem o gol do Iracunda, que ele é lançado e na velocidade ele finta, passa pelo Demiral como quem não quer nada com nada, fica cara a cara com o Salik e marca o gol do 1-0 ali. E não parecia que a Turquia tinha sentido golpe, Pelo contrário, a Turquia foi para cima, continuou batendo, continuou buscando o gol e ela parava o Beach, que foi o melhor jogador do time da Austrália. E ainda assim nós tivemos uma boa apresentação do time da Turquia, porque tentava. O problema não é que a Turquia jogou mal. A Turquia tentou, gerou volume e tudo. Porém, parou na grande partida do Beach e na organização tática e defensiva da Austrália. E vem o segundo tempo, a Turquia continuou apertando, continuou massacrando o time da Austrália, que continuou dentro do seu campo de defesa, se defendendo bem, tendo ótimas saídas no comando de ataque, e ainda assim teve boas defesas, teve uma cabeçada do Bosz, que o Sakir faz uma ótima defesa, o goleiro da Turquia, e no segundo tempo, ali meados de 75, 78 minutos, ali quase 35... quase 40 minutos, né, do segundo tempo, nós tivemos o gol do Metcalfe, né, o camisa 8, que ele entra no meio de campo, vai fintando, vai puxando, cortando para o meio e bate no canto do Sakir, faz o 2-0 para cima da Turquia. Um ótimo resultado para quem imaginava que a Austrália seria o fiel da balança do grupo. De novo, né, um grupo que tem Estados Unidos, Paraguai, Turquia e Austrália. Quem imaginava a Austrália mal já vê a Austrália praticamente aí com um pé nas oitavas. Precisaria de um empate nos próximos 2 jogos. Né? A Turquia precisa entregar mais coisa. Bom, vou deixar os números da partida aqui para vocês verem que houve um certo domínio por lado da Turquia, que não teve do lado da Austrália, tá? Vamos falar aqui do 1.18 chance de gol esperada pela Austrália versus 1.36 da Turquia. A efetividade bateu lá em cima para a Austrália, tá, gente? Posse de bola, 28% da Austrália contra 72% da Turquia. Foram 30 finalizações dos turcos com 8 no gol. Dessas 8, pelo menos, aí a gente tem 2, 3 ótimas defesas do Beach, tá? Foram 2, 3 ótimas chances claras da Turquia. A Austrália, ela finalizou 9 vezes, 4 foram no gol. O goleiro da Turquia, o Sakir, fez 2 boas defesas e ainda tomou os 2 gols do Metcalfe e principalmente do Iracunda. Chances claras, uma para a seleção da Austrália, 2 para a seleção da Turquia. São 5 escanteios para a seleção da Austrália contra 8 da seleção da Turquia. Rapaz, não tivemos um jogo ruim ainda na Copa. 4 grupos já se apresentaram, já foram finalizados e a gente não teve jogo ruim ainda. Que continue desse jeito, gente, que continue desse jeito. Pra gente finalizar, eu vou deixar aqui o desenho do grupo D, que é o grupo
dos Estados Unidos, você vê, os Estados Unidos é o primeiro colocado com 3 pontos, 3 gols de saldo, 4 gols pró. Temos a Austrália em segundo, com 2 gols de saldo, também com 3 pontos. E lá embaixo nós temos a Turquia, terceira colocada no grupo, e o Paraguai, o lanterninha. A questão do saldo aqui, a Turquia -2, Paraguai -3, é isso que os diferencia. Hoje tem muito jogo ainda, gente. Hoje ainda tem Alemanha, hoje ainda tem Japão, hoje ainda tem Holanda. Tem muita coisa pra gente ver hoje. Então, deixo vocês por aqui, tá? Meu nome é Fernando, esse é mais um Zona Mista, é mais um dia de Copa. Você que já chegou aqui, que viu o monólogo, que gostou, deixa o like, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixa aquele like pra mim também, beleza? Vamos dar uma engajada aí pro canal crescer cada vez mais, ok? Uma ótima semana para cada um de vocês, um ótimo domingo de Copa do Mundo e tchau!